Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar. Olá, está começando mais um episódio do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo. Eu sou a Alicia Branco Paz. Eu sou a Brenda Lopes. E eu sou a Bárbara Martins Pires. No episódio de hoje, iremos falar sobre os povos tradicionais da cidade de Santa Maria. Pode criar, pode criar. Para isso, convidamos ele, que é doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História daqui da UFSM, mestre em Arqueologia pela PUC-RS, licenciado em História pela UFSM e fundador e diretor do Museu Comunitário 13 de Maio, daqui de Santa Maria, o arqueólogo João Heitor Silva Macedo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco sobre o Distrito Criativo e a cultura popular, vamos dizer assim, de Santa Maria. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast. E, novamente, seja muito bem-vindo. A gente comentou um pouco, sobre a tua carreira no início, mas a gente quer saber também sobre quem é o João, Conta um pouco pra gente sobre a tua história e o que te levou pra arqueologia. Bom, eu sou egresso aqui da própria UFSM, então eu digo que eu sou cria da própria UFSM e cria de Santa Maria, Então eu nasci na periferia de Santa Maria, na Vila Oliveira, Sou filho de uma educadora negra e de um carroceiro, aqui de Santa Maria. E eu acho que todo esse elo com a própria cidade de Santa Maria fez com que eu me apaixonasse pela história de Santa Maria. Muito jovem, então, a minha inquietação adolescente me fez ir para a área da história. Então eu fui fazer faculdade de história e quando eu comecei a faculdade de história, surgiu em mim, então, a inquietação se transforma, na verdade, em questionamentos, em politização, em uma sede muito grande pela pesquisa. E ao mesmo tempo que eu entro no curso de História, imediatamente ali eu me alinho, na verdade, a um grupo de pesquisa de arqueologia, que antigamente existia dentro da UFSM, que era o Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicos, o antigo LEPA. E isso fez com que eu descobrisse a arqueologia academicamente. Porque, como eu disse para vocês, eu sou egresso da UFSM, eu nasci na periferia de Santa Maria e eu sou também da geração Indiana Jones, Então eu fui aquele que foi criado vendo os filmes do Indiana Jones e tinha o sonho de ser o Indiana Jones. Mas isso era uma coisa muito surreal. E quando eu chego na faculdade de História e descubro que tem um laboratório de arqueologia, eu disse, bom, é esse meu grupo de pesquisa. E foi isso que aconteceu, Então, enquanto eu me graduava, me licenciava em História, eu também fui me aprofundando nas pesquisas arqueológicas e também me apaixonei por isso. Então, me formei muito cedo aqui em Santa Maria e fui em busca da arqueologia, Acabei fazendo mestrado na PUC de Porto Alegre e o mestrado da PUC de Porto Alegre me abriu outros olhos, Muito além da própria arqueologia e da história. Me abriu o campo das ciências sociais, um ímpeto muito maior de pesquisa se apresentou para mim, pois as oportunidades eram maiores, a integração e a interação que eu tinha com outros grupos de pesquisa de todo o estado e do país, fizeram com que eu me apaixonasse definitivamente pela área da arqueologia. Mas isso aconteceu sem eu perder também o amor pela história. Então, logo que eu me formo no mestrado de arqueologia, eu ainda tinha muita vontade de dar aula. Então, aquela coisa de ter sido criado por uma educadora negra, de ter a vida inteira minha ligada à escola, fez com que, mesmo sendo um pesquisador de arqueologia muito cedo, eu queria dar aula. Então, eu acabo o mestrado e eu decidi, não, eu vou dar aula e vou fazer minhas pesquisas. E isso fez com que eu voltasse a Santa Maria e comecei lá na década de 90, início dos 2000, na verdade, a dar aula no Magistério Público Estadual. Fiz a minha trajetória como educador de escola pública, de ensino de educação básica, de ensino superior, e sempre fazendo também as pesquisas arqueológicas como um paralelo. E essa integração entre a minha história particular, a minha história vivida, a partir da própria história da minha família, fez com que no início dos anos 2000, em busca de mais conhecimento, eu fiz um curso de pós-graduação de museologia, e eu descobri uma outra perspectiva de pesquisa que basicamente integrava muito do que eu sabia da história com aquela perspectiva prática da arqueologia, que era a museologia. Era uma necessidade para mim profissional, mas aquela necessidade ainda apresentou uma novidade, que era a perspectiva da museologia social. Era trabalhar a cultura material, que é a base de pesquisa do arqueólogo, mas de uma forma diferente. Não aquela perspectiva de tu pensar numa exposição estática num lugar com os museus tradicionais, mas pensar a museologia a partir das pessoas, a partir das suas identidades, das suas histórias construídas. E nesse curso, eu acabei conhecendo a minha colega, Giane, e nós, num debate em sala de aula, nós tivemos a ideia
quem sabe nós fazer um projeto para o 13? Na época, gente, eu nem lembrava mais o que era o 13, que o 13 estava fechado, mas era a minha memória afetiva da infância. E quando ela falou isso, deu um certo momento de hiato, que eu, opa, o que é isso? E aí eu lembrei que era a história da minha família, e eu disse para ela, Giane, vamos ver o baú de fotos da minha família. E assim nós começamos o projeto do Museu 3 de Maio. A partir daquele momento, eu integrei basicamente as minhas formações, museologia, a história e a arqueologia. Durante mais de 20 anos, então, eu levei em paralelo essas construções que me envolveram muito mais diretamente com a questão social. Por nós criamos um projeto de museu social, Museu Comunitário 13 de Maio, que fez com que, para que eu e a Giane botássemos em prática uma metodologia museológica baseada numa teoria francesa que é do Hugues de Varine, nós precisávamos nos integrar também mais à questão, à perspectiva do movimento social negro. E isso nos levou direto, eu particularmente, direto à militância no movimento negro, para poder viabilizar o 13 de maio. Só que era uma coisa natural, porque quando eu digo natural, pois eu fui pesquisar a história da minha própria família. A minha família era parte da história do 13. E toda essa pesquisa, ela começou a fazer muito mais sentido para mim, ao longo de toda essa trajetória. Que à medida que eu pesquisava, construía a minha própria história, eu sabia que eu estava contribuindo para a construção da história coletiva do movimento negro de Santa Maria. E essa trajetória que me traz até hoje, eu fui amadurecendo na militância do movimento social negro, na ocupação do espaço, nos debates públicos, nos debates acadêmicos, até eu fazer um doutorado que narra basicamente toda essa trajetória. A minha pesquisa de doutorado ela é baseada na narrativa histórica de quem eu sou. E a partir disso eu cataliso para uma perspectiva epistemológica de conhecimento a partir da ancestralidade africana e como essa ancestralidade africana pode contribuir para combater o racismo. Ou seja, eu misturei tudo num caldeirão e hoje eu estou aqui, João Heitor Silva Macedo, para vocês. Nossa, muito obrigado por estar trazendo um pouco sobre essa questão histórica, a importância de como tu acessou a faculdade e veio questões que já estavam presentes na tua vida em relação à questão da história mesmo, assim, da tua família, e como tu conseguiu resgatar e transformar isso em estudo também científico, isso é muito bom. Quais os aprendizados que tu considera mais importantes até aqui em relação a todos esses estudos que tu teve? Bom, se eu vou falar para vocês aqui, a gente está pensando em falar para o público como um todo, eu me considero assim, sempre vou me considerar um militante da educação. E essa militância da educação, ela fez sentido para mim desde o início. Ou seja, ser criado por uma educadora negra, que conseguiu a sua formação lá na década de 60, 70 ainda, e ela percebeu a mudança histórica na vida dela, no momento que ela acessou a educação, e ela determinou que a partir dela, todos os outros que viriam depois dela acessariam a educação. Ou seja, a minha mãe me pegou pela mão e me botou dentro da escola. E pegou meus primos, meus sobrinhos, meus parentes, e foi trazendo todo mundo para a educação. Porque ela sabia, para nós, enquanto condição social de homem e mulher negra, nós precisávamos acessar a educação para mudar a nossa condição social e material. E desde o início ela foi dando esse subsídio para mim, como ela deu para todos os meus primos, sobrinhos inclusive, porque ela sabia que é, sim, aquela famosa frase do Nelson Mandela, é a educação a principal arma que a gente pode mudar o mundo. E ela muda a partir da peculiaridade da família, das pessoas, daquele contato direto que tu tem. Pois, ao momento que eu tive ela como meu espelho motivador, ela me pegou pela mão e me jogou dentro da universidade. E me deu o subsídio para isso, porque ela sabia que o que eu faria dentro da universidade ia servir de modelo para os outros que viriam anterior a mim. Ela foi a primeira da família a se formar, ela foi a primeira a chegar a uma condição de educadora, eu sou o segundo a me formar, então sou o primeiro a ser mestre, sou o primeiro a ser doutor, vou ser o primeiro a ser pós-doutor. E agora eu já posso falar para vocês, na sequência da minha família, eu já tenho uma sobrinha mestra, eu já tenho primos mestres, eu já tenho vários professores na família que surgiram por causa dessa história dela entender. Então, eu quando passo a entender essa trajetória dela, muita coisa que eu aprendi lá na minha graduação ainda, de licenciatura de História, mas que foi catalisado por esses outros momentos de formação, museologia, arqueologia, fizeram com que eu entendesse que narrar a história do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela tinha que ter um sentido diferente. Eu tinha que poder contar para aqueles e aquelas que estavam na periferia, que nós também fazia parte do Rio Grande do Sul. Eu podia, a partir então da história local, que muito me ensinaram, eu podia falar também de uma história de Santa Maria que tinha a presença negra. Então, esse elemento
de conhecer as vicissitudes e as belezas da história local, regional, foram catalisadores de uma motivação minha de pesquisar arqueologia sobre isso, de pesquisar cultura material que nos justificasse isso, de ir para dentro da museologia e usar todo esse conhecimento histórico e arqueológico para comunicar às pessoas, para que várias pessoas pudessem entrar no espaço que hoje é o Museu Comunitário 3 de Maio e lá elas pudessem se sentir parte da história, ver suas histórias narradas, ver as suas histórias contadas e ver as suas histórias expostas. Então, se tu vai me colocar, voltando à pergunta inicial, que elementos formativos são catalisadores desse processo? É a própria linearidade da história contada, da história regional, da história local, na perspectiva, a história da cultura material, a arqueologia que hoje eu me especializo, que é etnoarqueologia, dentro da museologia, a museologia social. Todos esses elementos, eles vão se coadunando e vão construindo, na verdade, uma identidade minha muito particular, que culmina, mais recentemente, num curso de doutorado, onde eu transformo tudo isso em narrativa histórica. E a narrativa histórica, para mim, seria, uma linguagem bem simples, a massa de ajunte de tudo isso. Porque ao me narrar a vocês, eu estou colocando todos esses elementos na minha narrativa. Eu estou aprofundando a minha história particular para contagiar vocês, para que todos aqueles que estejam nos ouvindo se sintam parte, porque podem resgatar a sua própria história, a sua memória e transformar isso numa memória coletiva. Então estão aí os conceitos, estão aí os elementos formativos que eu uso até hoje para comunicar, para pesquisar e para transferir esse conhecimento para todos e todas. Eu acho muito importante, tipo, esse teu discurso em relação a se enxergar nos lugares, né, da representatividade e também na ancestralidade, né? Tipo, olhar para trás e perceber que também faz parte do estado do Rio Grande do Sul. E achei muito importante o teu discurso. A história da sua mãe também, como ela teve essa visão do que a educação pode transformar na vida dela e na vida dos descendentes dela, né? O legado que ela vai deixar aqui, em como ela impactou a sua vida, que a gente pode ver muito bem que o senhor pegou essas características dela e colocou em áreas que o senhor gosta, e particularmente também gosta da área social, de história. A gente tem que conhecer também o nosso passado para saber para onde a gente vai, né? Exato. Então, agora falando um pouco mais sobre a cidade, como que a história de Santa Maria realmente começa? Para além do que nos foi contado tradicionalmente nos livros, como, por exemplo, sobre as imigrações italianas e alemãs. Falando um pouco mais sobre a história geral que não é contada. Perfeito. Eu acho que esse aí é o grande métier hoje que eu trabalho na minha área de pesquisa. Eu tenho uma palestra que eu circulo por todo o estado falando assim, ó, como nós chegamos aqui. E quando eu falo isso, ela se adapta exatamente à própria história de Santa Maria. Quando eu me olhava no curso de graduação como sendo o único negro da minha turma, eu fazia essa pergunta para mim. Como eu cheguei aqui? Contei para vocês um pouquinho no início do podcast. Mas quando eu penso na perspectiva coletiva, como é que nós, negros, chegamos aqui em Santa Maria? E essa história não aparecia nos livros de história. Pois quando eu começo a acessar a história de Santa Maria, eu me debruço sobre a historiografia tradicional da região. Romeu Beltrão, João Belém, Aristildo da Réquia, Hermetério Veloso da Silveira, historiadores tradicionais que contavam a história de Santa Maria, mas muito pouco ou quase nada se falava da presença negra de Santa Maria. E isso causava para mim um incômodo, pois eu estava aqui, eu estou aqui hoje. E como é que a minha família chegou aqui? Como é que os meus antepassados chegaram aqui e isso não aparecia nos livros? Essa historiografia, gente, atravessou o século XX inteiro, com um silenciamento histórico sobre a presença negra. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nós estávamos aqui. Eu ouvia a história oral da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, e ouvia uma história que era uma história antiga, mas ela não estava registrada na historiografia tradicional. Quando eu começo a me questionar sobre isso, eu começo também a pesquisar outras fontes históricas que pudessem me contar essa presença negra de Santa Maria. Nesse momento, e isso coaduna justamente com o momento quando a gente começa a pesquisa da história do 13 de maio, foi me colocando elementos para que a gente pudesse falar da origem da presença africana na região central. Toda essa pesquisa ela foi se aprofundando, a gente teve acesso às atas do próprio Museu 13 de Maio, que era o Clube Social 13 de Maio. Nessas atas a gente conseguiu mapear famílias, começamos a procurar essas narrativas históricas e dessas narrativas nós conseguimos converter as atas ou esses documentos em uma narrativa histórica que nos conseguiu permitir um olhar sobre um trajeto das famílias negras
que saíram das fazendas, que fugiram muitas vezes dessas fazendas no período da escravidão e começam a constituir comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas que ficam ao redor de Santa Maria e na cidade de Santa Maria são basicamente a origem da população negra de Santa Maria, que começa a migrar para cá na metade final do século XIX em busca de emprego e qualidade de vida e vão começando a aumentar a densidade populacional da população negra. Isso falando sobre o aspecto da população negra e de forma bem resumida. Para vocês terem uma ideia, havia uma estatística do último censo do período imperial de 1872, se eu não me engano, em que a maior parte da população de Santa Maria era negra, gente. Se tirasse da equação os, entre aspas, estrangeiros, argentinos, paraguaios, que vieram para cá depois da Guerra do Paraguai, e considerasse só os ditos brasileiros, havia mais negros do que brancos em Santa Maria. Então, essa história contada, analisada sobre vários pontos de vista, que são documentos, narrativas, atas, nos colocam já o primeiro pilar formativo de Santa Maria que não aparecia na história, que é a questão, então, da população negra. De outro lado, o meu viés arqueológico, eu digo para vocês que o João Heitor, identidade física aqui, são várias entidades juntas, né? O arqueólogo, historiador e museólogo sempre, e um falador aqui, como vocês estão vendo, né? A história também pretérita da cidade, antes da ocupação ibérica, que é a famosa história do acampamento o acampamento português da Avenida da Rua do Acampamento, ela é uma história lendária, é uma história documentada e oficial da cidade. Mas nós temos vários outros registros que a nossa região, onde nós estamos agora nesse momento aqui, o campus da UFSM, ela foi densamente ocupada por povos, seres humanos, tá? Antes dos colonizadores europeus. Nós tínhamos aqui grupos pré-cerâmicos, a gente chama de pré-cerâmicos aqueles que ainda não faziam cerâmicos, que usavam pedra lascada, que ocupavam então as fraldas da Serra Geral, que é essa região aqui. Mais tarde, nós vamos ter os grupos que nós conhecemos hoje como indígenas, grupos pampianos, principalmente o grupo minuano, e o grupo TAP, que ocupava densamente essa região. Por causa das características geográficas, a nossa região era muito rica nessas populações já ceramistas. Quando os europeus chegam aqui, e não são os portugueses no acampamento, porque os primeiros europeus que chegam aqui são os jesuítas, encontram esses índios TAPs, que já estavam estabelecidos aqui pelo menos há 4.000 anos. Então, essas evidências históricas são comprovadas arqueologicamente. Hoje, a gente pode andar no entorno da UFSM aqui e eu encontro para vocês sítios pré-históricos ou sítios cerâmicos que nós vamos ver a cultura material dessas pessoas que viviam aqui, que são os nossos povos originários, que estavam aqui antes dos europeus e começam a ter contato com os europeus, primeiro com os jesuítas. Quando, então, os jesuítas, na sua missão reformista, vão criar o projeto missioneiro na sua primeira etapa. Então, entre 1624 e 1632, eles descem aqui para a região central, vindo através das nascentes do Ibicuí e do Jacuí, e estabelecem aqui mais ou menos 30 povoados reducionais jesuítas. Então, a gente já tem um mapeamento populacional da densidade de grupos humanos, chamados TAPs, que existiam aqui. Porque a gente sabe assim, se houve a redução, é porque tinha muito mais índio ainda. Então, já para ter uma ideia, esse primeiro momento de contato, então já evidencia que a região central ela foi alvo de um processo colonizador já no século XVII e mais tarde, no segundo momento de colonização europeia, que resulta nos grandes 7 povos das missões, então aqui também vai ser sede de estâncias missioneiras, aqui vai ter muitas estradas, vão ter guardas missioneiras que vão ser estabelecidas no entorno da nossa região, e assim vai se dando a ocupação humana até que vem o Tratado de Santo Ildefonso e uma comissão demarcatória desse tratado que vai dar origem a esse acampamento que chega à nossa história mais recente, contada tradicionalmente da cidade. Mas como vocês perceberam, a gente pode contar uma história de Santa Maria pelo menos de 4.000 anos para cá, de densa ocupação humana, seja por povos pré-cerâmicos, que faziam pedra lascada, por povos horticultores, que faziam cerâmicas, no primeiro período, o primeiro ciclo missioneiro, e depois no segundo ciclo missioneiro, até nós chegar aos famosos tratados, que sim, vão dar origem à Vila de Santa Maria. Então, falar de Santa Maria, a gente não pode se resumir a 160 anos para cá. 160 anos para cá, nós estamos falando da ocupação que dá origem à cidade, mas não do início da ocupação. A gente tem muito mais para falar sobre isso, e a arqueologia no entorno da cidade, na cidade, ela pode nos provar. Nós temos museus na cidade que tem muito rico acervo sobre isso. Nós temos aqui dentro da própria Universidade
um centro de pesquisa arqueológica, que é o Lasca, que tem bastante acervo. Então dá para a gente ver isso, dá para comunicar isso. Tem acervos expostos em museus que permitem que o próprio sistema educacional, seja de educação básica ou superior, acesse essas informações e ela seja mais pluralmente explorada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode contar outras histórias de Santa Maria. Muito obrigada pela aula também, né? E é bem interessante isso que o senhor comentou, porque realmente a gente não vê, né, isso nos livros de história, até no Rio Grande do Sul como um todo, né? Exato. Então, muito obrigada. Falando um pouco mais, ainda continuando um pouco nesse assunto, você fala bastante sobre uma diversidade étnico-racial formativa muito grande, como a gente estava falando, bem antes da colonização ibérica, e de como Santa Maria não começa a partir dessa ocorrência. Fala também sobre a importância da paisagem cultural santamariense e do Monte Grande citado nos escritos de antigamente, coisas que não são muito faladas quando procuramos sobre a história da cidade. Dessa forma, o que você pode nos falar sobre a presença dos grupos indígenas Tupi-Guarani, ou pode falar mais, talvez, né, sobre isso, e da influência ocasionada pela volta dos indígenas que estavam nas regiões missioneiras? Perfeito, né? Eu acho que uma questão que eu abordo bastante, e é uma perspectiva da gente contar a história de Santa Maria, a gente chama de paisagem cultural. Quando a gente fala de paisagem cultural, a gente está entendendo a história não só a partir dos grupos humanos, mas sim do meio ambiente, da cultura material, de tudo que compõe isso aí. A paisagem cultural de Santa Maria, ela é marcada pelo Monte Grande. O Monte Grande, para quem conhece a cidade, para quem está nos ouvindo, é só olhar para o norte da cidade que vão ver o Monte Grande. O Monte Grande, gente, é referência histórica para todos os grupos humanos que chegaram aqui. Não foi só os jesuítas, não foi só o Império Português e nem só o Império Espanhol. Tanto esses impérios coloniais viram o Monte Grande e usaram ele como referência geográfica, quanto os grupos, então, que são compostos hoje pelos grupos indígenas, que são os nossos povos originários. Eles também tiveram, na referência do Monte Grande, a sua referência espacial de ocupação do território. Esses grupos, tradicionalmente, estavam estabelecidos aqui pelo menos há 4.000 anos, e uma das características deles foi ocupar justamente as fraldas da serra, então essa parte que desce do Monte Grande, e ao redor do Monte Grande, foi densamente ocupada. As margens dos rios, como o Vacacaimirim, o Ibicuimirim, o próprio Cadena, eles são repletos de sítios que materializam essa cultura material, que mostram essa ocupação humana. E para quem tem curiosidade de saber, muita gente está andando, por exemplo, pelo interior aqui da cidade de Santa Maria e vai encontrar um fragmento de cerâmica. Essa cerâmica é a prova material, né, que esse grupo estava aqui. Esse olhar sobre a história de Santa Maria a partir desses grupos mostra que os jesuítas vieram para cá com uma intenção. Eles sabiam, eles estavam procurando os grupos humanos, e por saber que eles estavam aqui ocupados, é um motivo também que o Império Português e Espanhol vão dar mais atenção a essa região, pois se já há uma ocupação humana, quer dizer que há condições de se estabelecer aqui fortificações, acampamentos, cidades, como veio a acontecer. Esse atrativo natural, então, que o Monte Grande exerce sobre nós, seres humanos, que vem, então, desde os grupos mais antigos, continuou existindo. A cidade se estabelece, essa cidade se estabelece em cima das ocupações dos grupos, principalmente os tupi-guaranis, que ocupavam aqui densamente a região em minuanos, que faz com que esses grupos acabem sendo incorporados à sociedade colonial ibérica, seja através do processo reducional ou até mesmo de relações comerciais que vão se estabelecer. Santa Maria vai ser uma cidade que vai ter esse fluxo de contato com os grupos humanos, seja minuano ou tupi-guarani, desde o início. E vai ter um outro catalisador que, por ser aqui uma região que vai pertencer à Estância Missioneira de São Miguel, o fluxo de índios missioneiros aqui na região, que ocupavam, por exemplo, a Guarda Militar de São Martinho, é um fluxo contínuo. Chegava a ter, por mês, ali uma troca de 100 soldados indígenas naquela guarda. Esses grupos vão continuar habitando ali, mesmo após o chamado período missioneiro, ou quando oficialmente a coroa portuguesa toma a região. Esses grupos eles vão se diluir na população, tanto é que quando a gente analisa o perfil sociocultural de Santa Maria, a gente consegue identificar essa herança indígena ainda na cidade. E, naturalmente, fazendo parte dessa composição histórica de ocupação do território, esses grupos eles viveram, e eu
é difícil analisar de uma maneira muito simples, né? A experiência missioneira. Então, foram grupos que foram reduzidos na sua capacidade de ocupação de espaço e de vir a ser no mundo por um processo que foi violento de colonização. Então, muitos fugiram dessa colonização, migraram para outras regiões, continuaram exercendo a sua característica ancestral de seminômades e fizeram com que eles circulassem em outros espaços, em outras localizações, em outras dimensões geográficas, mas voltassem para cá. Então, hoje, em 2023, a gente consegue falar de uma ocupação humana em Santa Maria que tem, sim, como elemento hoje social, a presença indígena. E de forma nenhuma alguém vai poder dizer que os grupos que tem em Santa Maria não eram daqui. Eles sempre estiveram aqui. Hoje a gente pode, então, caracterizar dois aldeamentos em Santa Maria, um Caigangue e um Tupi-Guarani, que fazem parte desse processo histórico, que muita gente tentou silenciar, dizendo assim, que não tinha. Que não tinha porque construíram em cima, na verdade, do espaço que antes era deles. Mas, preteritamente, antes da ocupação colonial, antes da criação da cidade, quem estava aqui eram esses grupos. Então, ver hoje, dentro da cidade de Santa Maria, grupos indígenas que circulam na cidade de Santa Maria, não pode ser visto de maneira nenhuma como uma forma preconceituosa. Eles estão ocupando um espaço que sempre foi deles. Continuando ainda um pouco falando sobre isso, tu já nos deu alguns exemplos, já falou um pouco, mas como a gente ainda pode sentir os efeitos da cultura indígena hoje, atualmente, aqui em Santa Maria? O trabalho que a gente faz de pesquisa arqueológica, muitas vezes, é para trazer a materialidade da história da cultura indígena para o debate acadêmico e educacional. No momento histórico que nós vivemos, a presença indígena em Santa Maria, ela tem características dessa evolução histórica. Ou seja, eu mostrar para vocês uma cerâmica indígena não quer dizer que eu esteja mostrando toda a cultura deles. A cultura deles é uma cultura viva, ela está presente aqui na cidade de Santa Maria, ela aparece em vários espaços, seja através do comércio, da dança, da música, da arte, da expressão artesanal, que eles ainda têm e expressam na cidade. Nós caímos aqui num debate que eu preferia que fosse um debate de fundo, muito mais técnico. Pois quando a gente fala da questão cultural dos povos indígenas, a gente tem que ter uma dimensão de que a educação ainda está muito longe de abordar isso da maneira correta. A mesma coisa que nós falamos agora há pouco sobre o silenciamento e a invisibilidade da presença negra na cidade de Santa Maria, isso também acontece didaticamente sobre os povos indígenas. Nós temos muito pouco disso escrito em livros oficiais da cidade. A gente tem muito pouco disso usado dentro da sala de aula, da educação básica, para educar as nossas crianças, que nós não estamos vendo ali os nossos povos indígenas como exóticos. Eles não são exóticos. Eles fazem parte da história da cultura brasileira. E esse silenciamento, esse apagamento das histórias que acontece tanto com os povos originários, povos indígenas, quanto a população negra, foi intencional. Intencional por um modelo de economia, um modelo de sociedade criado a partir da modernidade, que colocou o europeu como um padrão. O padrão cultural a ser aceito, a ser ensinado e a ser hegemônico na nossa sociedade. Então, hoje, nesse momento que nós estamos, é uma virada, sim, no sistema educacional, desde que surgiram as leis 10.639 e a 11.645, que sucessivamente inseriram a história da população negra e indígena no sistema educacional, nós começamos a ver com mais frequência, com mais quantidade, mais qualidade essas informações. Mas ainda é muito pouco se a gente considerar os mais de 100 anos da história da educação que não falavam disso. Então, é possível ver sim, e é necessário ver com respeito os povos indígenas que vivem aqui em Santa Maria. Muito interessante a pauta que tu trouxe em relação a esse silenciamento da diversidade étnica de Santa Maria, né? Principalmente os povos indígenas e o povo preto também na cidade. Na minha família, eu ouvi várias histórias, né? Sobre o Museu 13 de Maio, terrenos do Banco do Brasil, né? Outros terrenos também que eram inicialmente de pessoas pretas e hoje são lugares públicos, mas não tem dentro da história, né? Esse registro. Eu gostaria de saber como a população negra participou de forma mais intensa na construção da cidade de Santa Maria. Gostaria de ver a tua perspectiva sobre. Bom, como eu disse para você no início da minha própria narrativa histórica, quando eu me conscientizo da minha própria história, eu me conscientizo a partir de uma indignação, de não encontrar oficialmente uma história da população negra na cidade.
a gente teve que pesquisar, junto com vários outros colegas, com vários outros pesquisadores, fontes e que foram fontes originais. E eu posso enumerar para vocês: atas do Museu 3 de Maio, ofícios, cartas, fotografias, narrativas históricas das famílias. E foi assim que a gente foi montando uma história da presença negra em Santa Maria. Hoje nós temos grandes grupos de pesquisa aqui na cidade que se debruçam. A gente tem uma quantidade de artigos, dissertações, teses, TCCs trabalhados sobre a presença negra em Santa Maria. E de tudo isso a gente conseguiu já criar um perfil sobre como a população negra chegou aqui e qual o papel dessa população negra. Uma das teses que eu falei para vocês, que está na minha tese inclusive, é esse processo migratório contemporâneo das comunidades negras. No momento que começa o processo de abolição da escravatura, eles migram das antigas fazendas para fugir do cativeiro. E isso leva eles a ter que sobreviver. E sobreviver num período histórico, que era o final do século XIX, era ter um lugar para poder morar, para poder plantar e dar comida. E são essas formas de se reterritorializar, ou seja, as famílias se juntavam com outras famílias para se ajudar e se proteger. Essa é a origem das comunidades quilombolas na nossa região. Essas comunidades quilombolas, elas são o eixo irradiador dessa primeira organização que a gente chama de associativismo negro. Com o passar do tempo, e aí vem a ligação da história da população negra com a história de Santa Maria, com a história da ferrovia e do próprio Distrito Criativo, a ferrovia se estabelece aqui em Santa Maria por volta do final do século XIX. E até há um erro histórico no início das nossas pesquisas, que a Giane, minha colega, chegou a escrever, até eu acho que na dissertação dela, que os fundadores do Clube 13 de Maio eram ferroviários negros. Não eram ferroviários. Porque a companhia belga que funda a ferrovia em Santa Maria, gente, ela é belga, um dos países mais racistas do mundo. Eles não permitiam negros. Mas sim, a população negra vem para Santa Maria por causa da ferrovia, porque a ferrovia ela causa um trampolim econômico desenvolvimentista para Santa Maria que gera outros empregos. Ou seja, o estabelecimento da Gare que nós vemos hoje, que é onde se irradia o centro do Distrito Criativo, ela começa a gerar outros tipos de trabalhos para além da própria ferrovia. É o que nós chamamos de desenvolvimento urbanístico, econômico. Então a população negra começa a ver um atrativo na cidade de Santa Maria. A minha família foi exatamente isso. Quando eles moravam no Quilombo, lá no interior de São Gabriel, eles souberam da notícia da ferrovia aqui. E o meu avô, o meu bisavô, na verdade, um dos primeiros aventureiros, se veio para a região para procurar emprego. E isso realmente se materializou. Fez com que várias famílias viessem, e essas famílias, com o mesmo conceito que houve lá de fundação dos quilombos, de juntar as várias famílias, morarem perto para poder se ajudar, vieram para próximo da ferrovia, onde hoje fica o bairro do Rosário. Ali no bairro Rosário, acaba se concentrando um grande núcleo de famílias negras e reproduzem de novo o associativismo. Que formas que vão ser essas de associativismo? Não é mais o quilombo, não é mais a questão da terra, do meio rural. Começa a se organizar em irmandades religiosas. A mais famosa é a Irmandade do Rosário, que resulta na criação da Igreja do Rosário, e outras formas de organização social de ajuda mútua, que são os clubes sociais. Todos eles fundados ali no entorno do bairro Rosário, até que em 1903 se funda o Clube 13 de Maio. O Clube 13 de Maio, ele sintetiza esse momento histórico. Então as famílias vêm para cá no final do século XIX, começam a se organizar, vão morar junto uma perto da outra, vão criar a sua forma de ajuda mútua, que são os clubes, e vão trabalhar na cidade de Santa Maria em todos aqueles empregos periféricos que os brancos de origem europeia, italianos, alemães e os belgas que estavam aqui construindo a ferrovia, não iriam trabalhar. Então, o que vai ser característica do final do século XIX e início do século XX? Está lá nas atas do 13. Quais eram os trabalhos desses moradores negros da cidade? Era carroceiro, lavadeira, sapateiro, limpador de curral. Eram as coisas que a elite europeia não queria fazer. Então, foi assim que o trabalhador negro começa a se inserir em Santa Maria e começa a compor, então, essa diversidade de estratificação social e trabalhista que Santa Maria ainda não tinha. Final do século XIX, por volta de 1890, até 1910 e 20, essa densidade vai crescer muito. Vai vir muita família negra para cá. Logo em seguida, a companhia belga, imbuída de muitas transformações sociais que estavam acontecendo lá na Europa mesmo, começa a permitir que os trabalhadores negros entrassem para a ferrovia. E eles se tornam uma mão de obra fundamental para a ferrovia e no desenvolvimento econômico da cidade. Então a gente pode colocar como
mão de obra num período de instalação da ferrovia para todos os serviços periféricos e depois como trabalhadores da própria ferrovia. Ou seja, durante o século XX, essa quantidade de trabalhadores, homens e mulheres negras que vêm para cá, se torna a grande mão de obra da cidade. Então, essa perspectiva histórica que a gente começa a entender ela quando a gente vê a presença dos clubes sociais negros, a gente começa a ver aonde essas pessoas negras estavam se engajando ou se enquadrando na sociedade santamariense, mas que ainda assim, mesmo com a abertura de empregos para eles, não havia um engajamento social, ou seja, os clubes sociais brancos não permitiam que os negros entrassem. E isso vai durar, gente, pelo menos até a década de 60, 70. E é essa característica que faz com que alguns nichos nas cidades fossem específicos dos clubes sociais negros. Até que a década de 80, isso começa realmente a mudar quando todos os clubes abrem as portas para toda a população. Então, um pouco do que eu falei é a partir dessa perspectiva do clube. Mas eu quero demarcar bem que falar sobre a presença negra em Santa Maria é a gente entender que desde as comunidades negras rurais, que são os quilombos, até nós chegar ao perfil social e econômico de uma universidade hoje que abre o debate para a questão racial, houve um trajeto de vinda das famílias para cá, de se incorporarem como trabalhadores dessa ferrovia, e ainda o processo que ele é concomitante a isso tudo, que é o estabelecimento lá antes da própria ferrovia, das primeiras sedes, por exemplo, dos grandes estancieiros portugueses que vão ocupar a região aqui. Esses estancieiros também vão ter mão de obra escrava. Ou seja, falando sobre a presença negra em Santa Maria, a gente vai falar dessa questão quilombola, a gente vai falar do trabalhador escravizado, a gente vai falar desse trabalhador que vem para cá e que se estabelece aqui a partir da ferrovia como mão de obra para tudo na cidade, até nós chegar a um momento histórico que é século XXI, onde a gente tem esse debate e a gente tem que demarcar esse território. Esse território, então, espacial de Santa Maria, região centro, como também, sim, uma territorialidade negra constituída em pelo menos 120 anos de história. Bom, e pensando sobre todas essas questões que tu trouxe em relação à construção da cidade, sobre as funções que as pessoas pretas, negras, ocupavam na cidade que os demais, as pessoas brancas, não queriam ocupar no momento, eu gostaria de entender qual a influência da cultura africana e também da indígena para a contextualização, o patrimônio, história e cultura da cidade. Bom, quando nós começamos a nossa pesquisa, eu falo minha particular, lá em 2000, 2001, para poder construir a identidade no museu, enquanto museu social, museu comunitário 3 de Maio, a nossa pesquisa ela foi totalmente voltada para entender a história da presença negra e entender o espaço do Clube Social 3 de Maio como um patrimônio histórico. Então, a pesquisa que a gente se deteu durante todo esse tempo era perceber os elementos culturais que a própria comunidade negra criou com o espaço do 13. Ou seja, o 13, por si só, antes mesmo de nós fazer uma pesquisa técnica e científica, ele era um espaço de identidade. Ele era um espaço que foi construído como uma identidade negra. O que nós fizemos recentemente é tornar isso um patrimônio visível para todo mundo, pois para a população negra já era o seu espaço de referência, já é o seu lugar de identidade. Eu falo do 13 porque o 13 é um nome, vamos dizer assim, que é aquele nome afetivo que a população negra tem do Clube Social 3 de Maio e do Museu 3 de Maio. O 13 sempre foi o lugar da população negra. O que aconteceu de 20 anos para cá com a criação do museu é nós colocar isso para público, colocar isso para toda a população da cidade. E é dessa maneira, colocando a história do 13 para todos e todas da cidade ver, é que nós também conseguimos trazer os elementos ancestrais que fizeram a população negra construir o 13. Os elementos africanos, elementos da nossa ancestralidade africana que aparece nas narrativas históricas, que aparece na corporeidade, que aparece na musicalidade, que aparece na forma com que nós transmitimos a nossa história a partir de uma energia vital. Essas materialidades que eu estou falando para vocês são elementos culturais oriundos da África. A gente chama de elementos africanos que são a nossa própria racionalidade. Essa racionalidade é perceptível, seja na roda de samba, na roda de chimarrão, no carnaval, na capoeira, no rap. Esses elementos culturais, eles vêm da África e se transformam aqui no Brasil e se tornam a identidade cultural materializada. Falando sobre o aspecto da presença africana em Santa Maria.
E a religiosidade também é um elemento muito forte, que com a territorialidade de matriz africana, a gente hoje consegue perceber uma densidade muito grande de casas de matriz africana, que são elementos que também puxam da ancestralidade, da oralidade, da corporeidade, a racionalidade africana. Do lado da população indígena, nós temos uma história do Rio Grande do Sul, que eu posso dizer para vocês que é um conceito debatido nos grupos de pesquisa, que é a história missioneira do Rio Grande do Sul. Nós não temos como falar de Santa Maria sem entender que Santa Maria também faz parte da história missioneira. E falando isso, parece forçar a barra, mas não é. Quando a gente fala de 7 povos das missões, muita gente limita a região noroeste do estado. Mas os 7 povos das missões é o que definem geograficamente o estado do Rio Grande do Sul no período de formação do estado do Rio Grande do Sul. E não estou falando do prédio, da arquitetura, da grandiosidade, mas do elemento humano que formam as missões, que é o índio das missões. Esse índio das missões não morou só lá em Santo Ângelo, não lá em São Miguel, São Luís Gonzaga. Ele morou aqui em Santa Maria, ele ocupou essa região. E quando começa o processo de ocupação portuguesa, ele, junto com o trabalhador africano, era a mão de obra que existiam nas estâncias. Esses elementos culturais, eu falei agora há pouco da roda de chimarrão. A roda de chimarrão é o sincretismo dessas 3 culturas. É uma mistura, na verdade, de uma cultura ancestral indígena, que é o chimarrão dos povos indígenas, é uma mistura da roda, que é a circularidade africana, com o catalisador do jesuíta. Nós temos todos os elementos aqui. Santa Maria materializa isso, materializa em vários aspectos que reconhece a história sem a gente ter pensado nisso antes. A diversidade sempre existiu em Santa Maria, seja desde os povos originários ou no período colonial. Santa Maria sempre foi uma mistura de diversidades. E essas diversidades têm que ser entendidas e potencializadas como patrimônio histórico-cultural da cidade. Nós não precisamos tocar nela, a gente tem que falar sobre ela. A gente tem que colocar isso na mesa e dizer que isso sim é o patrimônio e que dessa forma, catalisando para a memória coletiva toda a história da diversidade cultural, a gente cria sim uma identidade de pertencimento que não precisa ser pautada pela cor da pele ou pela cor dos olhos, gente. Ela pode ser contada pela história narrada de todos e todos que moram aqui. Ou seja, em 2023, nós temos uma diversidade enorme de populações e povos que formaram Santa Maria e que podem se narrar e narrar-se a si próprios a partir do espaço temporal, do espaço geográfico e da paisagem cultural. É esse patrimônio que tem que ser valorizado como, sim, um catalisador da economia criativa, um catalisador da valorização dessa criatividade de convívio, de coexistência, de pluralidade, de narrativa histórica, como potencial para mostrar Santa Maria para além do prédio, para além da cultura material, mas como uma identidade patrimonial que é a paisagem cultural. Vamos vender a história do Morro de Santa Maria como a história de todos os povos que passaram pelos morros de Santa Maria. Bom, como a gente sabe, tem esse mito, né, histórico de que o Rio Grande do Sul teve na sua origem apenas a colonização europeia. E eu queria saber como a gente pode mudar esse pensamento, tanto para as pessoas que são daqui do Rio Grande do Sul, para aquelas que estão fora do Rio Grande do Sul. Como a gente pode dizer, tem sim pretos do Sul, tem sim indígenas do Sul? Essa é uma batalha que a gente vem travando há muito tempo. Como eu disse para vocês, quando eu começo as minhas pesquisas lá no meu tempo de graduação, eu não encontrava em nenhum livro da história de Santa Maria a presença negra. E a presença indígena era considerada uma coisa exótica. O processo histórico que eu, vários colegas pesquisadores fazemos desde 2001, pelo menos, é narrar essas histórias. É pesquisar essas histórias, mas eu sou muito crítico voraz contra essa pesquisa histórica que fica só no banco acadêmico. Essas histórias, e é esse o meu papel desde o momento que eu concluí o meu doutorado, o que eu fiz enquanto pesquisa, que foi a minha narrativa histórica catalisada por um processo epistemológico de conhecimento, tem que sair da universidade. Esses espaços, esses lugares, essas culturas têm que ser narradas, têm que ser vivenciadas, têm que ser ouvidas. E esse processo de nós estar aqui hoje num podcast falando sobre isso é o processo educacional formativo para a diversidade. Para que muitos de nós, para além daqueles que estão ouvindo aqui nesse momento, possam entender que Santa Maria não é só uma cidade portuguesa, espanhola, italiana e alemã.
Ela é uma cidade que ela é africana, ela é açoriana, ela é belga, ela é sueca, ela é judaica, ela é tupi-guarani, ela é caigangue, ela é charru, ela é iminuano e muitos outros povos que devem ser narrados. E fazer esse processo de narrar não é apenas um processo acadêmico formal dentro da sala de aula. Ele tem que ser multiplicado em todos os lugares, em todos os espaços. A gente volta à ferramenta pedagógica desse processo. É fazer com que o pertencimento seja construído a partir dessa narração com sentido. Ou seja, vamos buscar nessa história, vamos contar essa história, vamos nos contar dentro dessa história. Esse processo narrativo é o que cria, na verdade, a identidade de pertencimento. Mas para isso, sim, vem o papel da pesquisa. Seja pesquisa arqueológica, tecnicamente, seja pesquisa histórica, antropológica ou sociológica, esses elementos têm que se juntar e virar, na verdade, uma ação efetivamente transformadora. E aí vem o papel do professor aqui. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que educar as próximas gerações. A gente tem que levar isso para o livro didático. A criança tem que ouvir isso. Diferente do que eu tive na minha geração, que eu não ouvia falar sobre a história da minha família, hoje a gente já tem um início desse processo, mas ele não pode ficar relegado ao espaço formal educacional. Ele tem que estar em vários espaços. Pensar o distrito criativo nessa perspectiva é colocar cores no distrito criativo. Não só para as cores dos prédios, mas botar narrativas históricas diferenciadas. Colocar como as pessoas chegaram aqui. E aí eu volto àquela pergunta que eu disse para vocês que me enuncia nas minhas falas. Como chegamos aqui? Como cada um de nós chegou aqui? Como vocês chegaram aqui, meninas? Como quem está nos ouvindo chegou aqui? Nós estamos em Santa Maria. Nós somos Santa Maria. E nós temos que narrar isso para todos. Para que todos entendam. Santa Maria não é uma cidade que tem digamos assim, um arco-íris que ele é definido a partir de uma escaleta de cores. Não, ele é uma mistura de cores. E é essa história que a gente tem que contar. Acho interessante o que o senhor falou sobre não ficar no meio acadêmico só. Eu não sou daqui, mas eu, às vezes, vou na casa da Alicia, que ela nasceu aqui em Santa Maria, é daqui, a família dela também. E muito que eu conheci da história preta de Santa Maria foi através dos parentes dela, das tias, da avó. Então, isso também é muito bonito. Pensando sobre esse entendimento sobre o todo da cidade, eu vou perguntar em relação ao projeto documental O que Tem Passado, né, da TV Ovo, no qual você, mais 2 outros pesquisadores, percorrem a região central do estado com a proposta de estar exibindo a diversidade cultural dos municípios selecionados, proporcionando uma maior visibilidade a eles. Qual a importância dessa série, né, para a construção de uma narrativa identitária mais diversa e inclusiva, para que mais pessoas se sintam parte de Santa Maria, se enxerguem na cidade? Bom, eu fico agradecido por vocês me dar a oportunidade de falar um pouco sobre a série que tem passado. E vou fazer aqui, na verdade, um agradecimento à TV Ovo, na pessoa do Marcos, da Nelly, assim, por terem me convidado para esse projeto. O projeto que tem passado é uma série onde a gente pôde debater essa forma de contar a história de Santa Maria para além da história tradicional. E eles me convidaram justamente para isso, que eu fosse o historiador que conduzisse isso. A série O que Tem Passado foi premiada no Santa Maria Maria Cult, né? Como a série, então, em primeiro lugar. E para mim é um motivo de muito orgulho, porque em síntese, e uma síntese audiovisual, eu pude falar em vídeo tudo que eu falei para vocês aqui. E isso, para nós, enquanto estava pensando toda a série, quando a gente estava fazendo a série, era o que nós queríamos fazer. A gente queria mostrar uma história de Santa Maria sobre um olhar totalmente diferente do tradicional. E totalmente diferente do tradicional, a gente foi falar de todos esses elementos culturais que a gente abordou aqui. A presença indígena, dos povos indígenas, a presença da população negra, o patrimônio histórico da cidade, o patrimônio diversificado da cidade, a educação como catalisador desse processo e a narrativa a partir de uma pessoa negra. Esse impacto é muito importante. Se eu falei para vocês aqui que quando eu lá na minha graduação eu fui pesquisar sobre a história de Santa Maria, não se via história da população negra, muito menos um historiador negro falando. E aí vocês imaginam que a gente fez um vídeo que se conta uma outra história de Santa Maria, onde as pessoas se identificaram e eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Para nós, enquanto historiadores negros, e aqui eu faço a defesa principalmente do movimento social negro educador, é um impacto muito grande, transformador
pois não é simplesmente inserir a população negra na história, algo que já vem acontecendo, mas é falar sobre a perspectiva daqueles que fazem a história. Existe um historiador muito importante chamado Edward Thompson, que ele falava muito sobre a perspectiva daqueles que vêm de baixo, pois foi essa a perspectiva que nós apresentamos. Pois eu narrei a cidade, nós nos narramos. Os povos que fazem a cidade se narraram para o vídeo, um vídeo documental que está registrado. Se antes nós falávamos de uma história de Santa Maria baseada nos ícones, João Belém, Romeu Beltrão, Aristilda Hecker, hoje tem um documentário, que é uma perspectiva narrativa histórica diferente, onde nós narramos e potencializamos Santa Maria de um olhar que não é o olhar do livro e do tradicional. É um olhar diverso, sobre vários pontos, sobre várias formas de ver, e que se extrapolou. Eu falo muito de Santa Maria, porque o nosso assunto aqui está ligado ao Distrito Criativo, mas toda a perspectiva da história regional que foi contada. A gente foi lá em Faxinal do Soturno, a gente foi lá em Agudo, a gente foi em Silveira Martins, a gente passou por várias cidades, sempre trazendo outras perspectivas. Sim, Santa Maria é a cidade da educação, Santa Maria tem o FSM, mas a gente quis mostrar para as pessoas formas com que elas se identificassem. E é essa perspectiva que eu acredito, enquanto historiador, enquanto membro da cultura de Santa Maria, que nós precisamos fortalecer dentro desse processo. As pessoas têm que se sentir parte desse processo. E uma das formas que eu acredito, e foi isso que aconteceu na série documental, é a gente poder falar sobre isso. Falar numa linguagem que não é acadêmica, numa linguagem que não é ilustrada, numa linguagem que fosse de curiosidade, de encantamento, de gostar de mostrar aquilo que estava sendo mostrado. E foi isso que eu senti fazendo a série, e eu acredito que nós conseguindo botar ela em prática ou circular como ela está circulando, foi para nós a realização. E essa realização é um elemento desse processo todo que a gente está construindo de criar uma identidade coletiva a partir do Distrito Criativo. O Distrito Criativo, para mim, é um conceito catalisador. É um conceito catalisador que unifica pessoas. Pessoas das maiores diversidades culturais, políticas, sociais e humanas que a gente pode existir. Nós juntamos em torno do Distrito Criativo e ali criamos uma teia de conhecimento que irradia pluralidade, versões, pluralidade já é redundante, mas essa perspectiva diferente da linearidade. Ou seja, quando eu olho o Distrito Criativo, eu volto ao processo histórico. Eu volto ao processo histórico lá dos grupos originários, dos primeiros grupos humanos que chegaram aqui. Nós não temos aqui uma parede que está nos constituindo. Nós temos um espaço plural. Esse espaço plural, ele tem que hoje ser catalisado por pessoas que querem transformar essa pluralidade em uma forma de desenvolvimento econômico, social, cultural para a cidade. E o que essa história nos conta? Nós temos, sim, um espaço material, um patrimônio histórico, nós temos evidências que são materializadas como identidade, mas nós temos por baixo disso, dentro disso, uma organicidade. Essa organicidade já teve vários momentos que sempre volta à mesma questão. Nós temos que ouvir as pessoas que estão lá. O primeiro projeto que eu ouvi sobre a Gari era o projeto da Mancha Ferroviária. E eu lembro que na época surgiu aqui de dentro da UFSM ainda com o professor Andrei, um processo que era urbanístico e arquitetônico, mas que ele não tinha uma formação geográfica, por isso falava em mancha. Porque ele dizia, são as pessoas que nós temos que achar aqui. É a pessoa que nós vamos achar no prédio. É a pessoa que nós vamos achar lá, morando na Gari. E assim é que nós vamos constituir uma identidade. O processo de construção dessa identidade foi o que catalisou a própria ideia do museu. Quando nós nos percebemos que nós estávamos dentro da mancha, que nós éramos a mancha, mas a gente não conseguia falar. Por quê? Porque as pessoas negras estavam silenciadas. E aí, dentro do grupo, né, que pensava a mancha, nós, do 13, resolvemos, então, é aqui que nós vamos botar em prática. Nós vamos transformar o espaço material no espaço cultural identitário, que sempre foi da população negra. Então, esse processo, ele começou lá, teve um hiato, e ele se renova como debate nesse momento em que, mais uma vez, nós temos um espaço geográfico, mas a gente precisa dar vozes a ele. Então, a gente já comentou um pouco sobre como é através da educação que a gente pode descobrir e aprender mais sobre essa formação étnico-racial diversificada de Santa Maria. Então, pensando nisso,
pensando em buscar mais conhecimento e como a gente está com um tempo curto aqui, quais historiadores que você recomendaria para que a gente possa conhecer mais sobre os povos tradicionais de Santa Maria e que nos provoquem para ir além do que conhecemos, com fontes e narrativas diversificadas? E se tu poderia nos contar um pouco sobre essas pessoas, sobre esses historiadores? Eu diria que para a gente falar sobre os grupos humanos pretéritos, que sejam os povos originários, os grupos indígenas, a gente trabalha não só com historiadores, com arqueólogos também. Aqui em Santa Maria a gente tem até assim, muito próximo aqui do prédio, o CCSH e o curso de História de Santa Maria. Tem um dos principais historiadores sobre a questão missioneira, que é o professor Júlio Quevedo. O professor Júlio Quevedo tem muitos livros já escritos. A gente tem uma parceria de pesquisa desde a minha graduação até hoje. A gente debate e palestra junto em vários lugares. Então, as bibliografias do professor Júlio Quevedo ajudam muito nessa perspectiva e na fala dessas narrativas. Para além de livros, eu diria que aqui no Rio Grande do Sul, o professor Arno Kern, da PUC, também fala bastante sobre esses grupos humanos. Então, tem muita produção bibliográfica. Quem mais que eu poderia citar enquanto pesquisadores, e aí um pesquisador mais arqueólogo também, vamos puxar a brasa de novo para Santa Maria, o professor André Soares, que coordena o LASCO aqui no UFSM, então trabalha com cultura material dos grupos tradicionais, mas eu fugiria um pouco dessa questão muito acadêmica. Eu acho que a gente podia ir ouvir os indígenas. Os povos indígenas estão aqui, né? Perto da UFSM, aqui em Camobi. Então, ouvir a narrativa deles, e eu faço assim, um recorte muito especial ao cacique Caigangue Natanael. Então, o Natanael já é uma liderança constituída há muito tempo na nossa região, muito consciente do seu espaço social e cultural. Então, para além de ler o livro tradicional, ouvir eles falarem. Ouvir o que eles pensam sobre eles mesmos, porque eles hoje têm pertencimento e têm propriedade. E não é à toa que nesse governo e nesse momento que nós estamos inaugurando, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, porque chega de nós estar escrevendo livros sobre eles, chega de nós pesquisar sobre eles. Os grupos originários, os povos indígenas, têm voz, têm fala e têm produção muito particular. E eu acho que nós temos que começar a ler eles e ouvir eles. Então, nós temos aqui em Santa Maria essa possibilidade. A gente não precisa estar buscando só no espaço acadêmico. A gente pode conversar, ouvir e trazer para esse debate. Para fechar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor por que falar sobre os povos originários e a população negra é importante para o Distrito Criativo. Como que o Distrito Criativo pode impulsionar mais esses saberes para a construção da cultura santamariense? Bom, eu acho que realmente assim, é uma oportunidade de a gente falar de novo sobre a perspectiva da diversidade de Santa Maria. Trabalhar principalmente essas duas dimensões, que são os povos indígenas e a população negra, é definitivamente voltar ao conceito que eu citei agora há pouco do Eduardo Thompson. É falar na perspectiva dos de baixo. E quando eu falo na perspectiva dos de baixo, é aqueles que sempre foram silenciados pela história, aqueles que não tiveram espaço dentro do ambiente escolar, acadêmico, e que hoje, na verdade, fazem parte da população de Santa Maria, e a partir da sua perspectiva diversificada de cultura, eles apresentam para nós, enquanto cultura ocidental educacional, eles apresentam uma diversidade de criatividade que não está nos bancos acadêmicos, que não está na metodologia científica, que não está na perspectiva racional da modernidade. É uma perspectiva da criatividade do dia a dia, de povos que são ligados diretamente à terra, povos que são diretamente ligados à natureza, que sofreram por causa de processos de opressão racional, material e capitalista, e que, através da sua própria forma de vir a ser no mundo, eles apresentam perspectivas diferentes de ver o mundo e de fazer no mundo. Essa é a criatividade que a economia criativa precisa e que nós, em Santa Maria, querendo pensar um distrito criativo, nós temos que ouvir toda essa criatividade. Uma criatividade que foge ao olhar tradicional, que foge ao comum, que foge à linearidade histórica. Nós não vivemos mais em um país ou numa perspectiva histórica de história única. Não existe essa história única. Sim, uma história diversificada. E essa diversidade historiográfica é que produz, então, a nossa característica humana, e essa característica humana, criativa e transformadora. Então, antes de terminar a nossa conversa, a gente tem que agradecer muito mesmo por ter aceitado nos ceder essa entrevista, por ter
conversado com a gente, nos ensinado sobre tantas coisas. Foi muito interessante, desde o princípio mesmo, quando a gente começou o roteiro do podcast. Foi muito interessante saber mais sobre a história de Santa Maria mesmo, perspectivas que a gente não tinha tanto conhecimento. Então, obrigado mesmo por nos ceder a entrevista. Na verdade, eu que agradeço, pessoal, a todos e todas aqui que nos ouviram. Então, fico muito feliz de ter esse espaço, de ter conversado com vocês e vida longa ao podcast. Então é isso, pessoal. Hoje a gente entrevistou ele, que é arqueólogo, historiador e doutor em História aqui da UFSM, o professor João Heitor Silva Macedo. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que está nos ouvindo também. Esse foi mais um episódio do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo. Tchauzinho. Pode criar.